Pessoal, continuar, eu vou falar um pouco agora sobre inequações modulares, né? Para falar de inequações modulares, a gente tem que pensar o seguinte, ó, vamos pensar aqui no módulo de x menor ou menor ou igual a A. A ideia de inequação está associada a essa ideia de menor ou maior, né? A partir disso aqui, a gente tira duas informações. Quais são elas? Vou colocar um exemplo aqui só para vocês verem, numérico. Módulo de x menor do que 3, por exemplo. Módulo de x menor do que 3. Existem dois contextos que o módulo de x vai ser menor do que 3. Vamos pensar na reta dos números reais. 0, vou colocar o 3 aqui e vou colocar o menos 3 aqui. Se eu pegar qualquer número maior do que 3, o módulo dele vai ser... Ó, aqui é menor, né? Menor do que 3. Qualquer valor que eu pegar maior do que 3, o que vai acontecer? Por exemplo, se eu pegar o 4, 5, o módulo de 4 é 4, módulo de 5 é 5 e assim por diante. Ou seja, o resultado que eu vou encontrar é menor do que 3? Não. Então, para cá não é solução. Se eu pegar um valor que seja entre 3 e menos 3, entre 3 e menos 3, qualquer valor, se eu pegar, por exemplo, o menos 2, ó, o 2, se eu pegar o menos 2, olha só, módulo de 2 é 2, módulo de menos 2 também é 2. Esses resultados que eu vou encontrar aqui, eles são menores do que 3? São. Esses aqui são. Ou seja, entre menos 3 e 3, o módulo vai ser menor do que 3, como está pedindo. Agora, se eu pegar um valor menor do que menos 3, por exemplo, menos 4, se eu calcular o módulo de menos 4, vai dar 4. E o 4 não é menor do que 3. Ou seja, se o módulo de x tem que ser menor do que 3, se módulo de x tem que ser menor do que 3, quer dizer que o x tem que estar entre 3 e menos 3, né? Tem que estar entre 3 e menos 3. É daqui que a gente tira essa conclusão. Quando fala-se módulo de x menor do que a, módulo de x menor do que a, então quer dizer que o x tem que estar entre a e menos a. Sempre assim, beleza? Então, por exemplo, vou dar um exemplo numérico aqui para vocês verem. Suponhamos que a gente quer calcular isso aqui, ó, módulo de 3x mais 1 menor ou igual, porque menor ou menor ou igual, tanto faz, menor ou igual a 10. Então, isso aqui gera duas situações. Isso gera a situação que o 3x mais 1 tem que ser menor ou igual a 10 ou maior ou igual a menos 10. É assim que a gente abre o módulo, a inequação modular, certo? Então, a gente tem essas duas situações. E aí, a gente resolve separado. Ó. Primeiro, vamos pensar isso aqui. Ó. 3x mais 1 menor ou igual a 10. Na verdade, aqui a gente consegue até resolver de forma direta. A gente pensa o seguinte, ó, vamos fazer operações para que aqui dentro o x fique sozinho. Aí você pode resolver assim, ó. Por exemplo, 3x mais 1, aqui tem o mais 1, mais adição. Qual é a operação inversa da adição? É a subtração. Como eu tenho 1 somado, então eu vou subtrair 1. Então, em todos os meus termos, eu vou subtrair 1. Então, eu faço assim, ó, menos 10 com menos 1, menos 11. 3x mais 1, menos 1, 3x. 10 menos 1, 9, certo? Então, eu repito a operação. Agora, olha só, o x está aqui multiplicado por 3, eu quero que ele fique sozinho. Como aqui é multiplicação, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, como aqui é 3, eu vou dividir por 3. Então, vou dividir todos os números por 3. Dividindo esse número por 3, vai ficar menos 11 sobre 3, porque não dá para dividir. 3x dividido por 3 vai dar x. 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, essa é a solução da inequação. O único cuidado que a gente tem que ter é, nesse caso, quando a gente vai dividir, se o número for negativo, suponhamos que aqui no lugar de 3x fosse menos 3x. Aí você iria dividir por menos 3. E aí, quando divide-se por um valor negativo, esses sinais aqui eles têm que inverter de posição. Então, eles vão para o outro lado assim. Mas não é o caso do nosso exercício aí. Então, a nossa solução vai ser essa aí. A gente pode colocar assim, mas de uma forma mais completa, dizer que o x pertence aos números reais, tal que o x é um valor que está entre menos 11 sobre 3 e o 3 aí. Ó. Então, vai ficar essa a solução aí.
certo? Agora, da mesma forma que a gente tem esse tipo de situação para menor ou igual, a gente também tem para a situação de maior. Vamos pensar agora assim, ó, módulo de x maior do que um determinado valor A. Para exemplificar isso, só para ficar mais fácil para entender o que eu vou fazer, pensa módulo de x maior do que 2, por exemplo. E eu vou colocar a reta dos números reais aqui, eu vou marcar o 2, vou marcar o menos 2 aqui, beleza? Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar em números maiores do que 2, esse pedaço aqui. Qualquer valor maior do que 2 que eu pegar e colocar aqui no lugar do x, por exemplo, 3, módulo de 3 vai dar 3. E o resultado que eu vou encontrar é maior do que 2. Ou seja, isso aqui me atende. Se eu pegar valores aqui, ó, entre menos 2 e 2, por exemplo, se eu pegar o menos 1, módulo de menos 1 é 1. E 1 não é maior do que 2, ó. Outro número aqui, por exemplo, vou pegar 1,5. Módulo de 1,5 é 1,5. Também não é maior do que 2. Então, isso aqui não me interessa, certo? E se eu pegar um número menor do que menos 2, por exemplo, menos 3, módulo de menos 3 é 3. E 3 é maior do que 2. Então, isso aqui também me interessa, certo? Então, pensando no módulo de x maior do que 2, me interessam valores de x maior do que 2 e me interessam valores de x menores do que menos 2, ó. Certo? Generalizando isso, então, quando a gente tem módulo de x maior do que a, nós temos duas situações. Ou x é maior do que a, ou o x é menor do que menos a. Então, essa é a generalização quando se tem essa função modular, inequação modular, associada ao maior do que alguma coisa. Por exemplo, vou fazer um exemplo numérico aqui, ó. Módulo de x menos 2 maior ou igual a 5. Então, eu tenho duas situações. Ou x menos 2 é maior do que 5, ou o x menos 2 é menor ou igual a menos 5. Então, é sempre assim que a gente pensa, né? Porque se eu tiver um número menor ou igual a menos 5, por exemplo, menos 7, o módulo dele é 7. Consequentemente, é maior do que 5. Entendeu? Então, eu resolvo essas duas situações, ó. Então, aqui, ó, vou pegar o menos 2, vou passar para lá, vai ficar menos 2, vou passar para cá, mais 2, 2 mais 5 vai dar 7. E esse aqui, ó, vou pegar o menos 2, vou passar para cá, como 2, então vai ficar menos 5 mais 2, quer dizer que x é menor ou igual a menos 3. E aí a solução é composta por esses dois intervalos. Então eu coloco que x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 3, ou x é maior ou igual a 7. A solução, então, seria essa aí para essas inequações aí. Beleza?